Beleza, só aguardar mais um pouquinho e a gente já começa. Tem muita gente aqui. O friozinho tava para ir pra cama e dormir. Várias cobertas. Vou ficar dando aula aqui. Tá gostoso, hoje foi isso, né? Infinidade da aula passada. Deixa eu esperar um pouquinho mais aí, senão tem que ficar parando toda hora, né? Mas 8 para entrar. Só mais um pouquinho. Não sei se vocês viram lá a aula de gestão de serviço que eu não tinha conseguido gravar aqui, que deu problema. Eu já coloquei lá para vocês, tá? Ontem, sábado e ontem, tá uma zica para passar as coisas no YouTube, mas acabou dando certo. Demorou. Adriele, boa noite. Oi, Ana. Oi, Ana, boa noite. Oi, boa noite, Daniel. Kátia, boa noite. Boa noite. Fala, Douglas, boa noite. Boa noite. Boa, vamos começar então? Agora falta pouca gente, né? Deixa a gente terminar cedo, vai dormir mais cedo, vai dormir no escurozinho, dá um cobertorzinho, né? Dormir amanhã até meio-dia, até parece, né? Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje é uma continuidade da aula passada. Quem entrou aí agora, aquela aula que eu não tinha dado para gravar, aquela vez, aquele dia lá, eu gravei esse final de semana, já está postado lá, tá?
Vamos ver se vai dar tempo, porque esse final de semana estava muito encrencado, o negócio do YouTube, o upload do YouTube estava muito ruim. Para vocês terem uma ideia, cada aula estava demorando em torno de 2 horas e meia para baixar, tal, estava meio complicado o negócio lá. Tá? Então, não deu tempo ainda de fazer aquele esqueminha lá do projeto de marketing, mas vamos ver se eu vou conseguir, vou dar uma agilizada aí, amanhã que eu não dou aula, vou dar uma agilizada para ver se eu consigo finalizar isso, para a gente poder estar conversando sobre isso na quinta-feira, tá? Na quarta, aliás, tá? Então, a aula de hoje, como eu estava falando para vocês, é uma continuidade da aula passada, apesar de aqui tá falando especificamente sobre comportamento do consumidor de serviços. Tá? Na aula passada a gente falou bastante sobre consumidor de serviços, mas também falamos bastante sobre consumidor de produtos. Aqui, especificamente, a aula de hoje é o comportamento do consumidor de serviços. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente termina aí rapidinho. Então, só para lembrar vocês, né, que consumidor não é apenas o consumidor final, que somos nós que vamos lá comprar no supermercado determinado produto, né? Existem outros consumidores também. Então, ó, os tipos de consumidores aqui, ó. Primeiro, do mercado de consumo, tá? Que é o que a gente tem normalmente, são os consumidores individuais. Aquele nós somos que a gente vai no supermercado lá comprar os produtos e tal. Então, nós somos um mercado de consumo, um mercado individual, né, de consumidores individuais. Mas também, quando eu trato sobre consumidores, a gente vai ter também o mercado industrial. Tá? A indústria também compra matéria-prima para produzir os seus produtos. Então, ela também é um tipo de mercado, é um tipo de consumidor. Tá? Então, eu também preciso relevar esse tipo de coisa. E aí a gente também tem o mercado de revenda. A loja que compra da indústria para revender seus produtos, tá? Também é um público consumidor. Ela também consome da empresa, da indústria. Tá? Então, ó, e por último também o mercado governamental, que difere de todos os outros, né? Também os governos, tanto municipal, estadual como federal, também compram, não necessariamente para produzir alguma coisa, mas eles compram para atender as necessidades ali governamentais, tá? Então, são esses 4 tipos de consumidores aí. Quando eu falo de consumidor, eu preciso levar em conta esses 4, ok? Então, ó, o mercado industrial versus o mercado de consumo aqui. Quais as características que diferem, né, esse mercado? Bom, primeiro, a quantidade de clientes. Se eu falar, por exemplo, em consumidor final, que somos nós, a quantidade ela é gigantesca, né? Agora, por exemplo, se eu falo sobre a indústria, a quantidade de clientes ela vai ser bem mais reduzida, tá? Uma indústria, por exemplo, uma indústria que compra matéria-prima, tá? Ela vai ser bem mais reduzida. A quantidade de clientes daquele cara que está vendendo matéria-prima vai ser bem mais reduzida. Ok? Também o tamanho dos clientes. O mercado consumidor é um cara que ganha ali um salário, ganha meio salário, ganha 2 salários, tal, ou mais, né? Mas ele é pequeno. Ninguém se importa, por exemplo, que você vai parar de consumir iogurte, Danone, né? Ninguém, a Danone nem fica sabendo se você vai parar de consumir ou não, né? Por quê? Porque a gente é muito pequeno, né? E, por exemplo, se você já for pegar uma indústria que compra de outra indústria, se você for pegar o mercado governamental que compra ou de indústrias ou de mercado de consumo, se você pegar o outro tipo de consumidor lá, que é o revendedor, né? O revendedor também.
o cara compra em grande quantidade. Então, ele não é um cliente pequeno. Se ele sair, talvez a indústria se importe com aquela saída. Tá? Então, o tamanho dos clientes também é uma diferencial aí, né, entre o mercado industrial e o mercado de consumo. Tá? A concentração geográfica também, por exemplo, uma indústria, né, um mercado industrial, ele atende uma determinada região geográfica, enquanto que aquele mesmo mercado de consumo lá, ele vai só na cidade, né, só, às vezes até em determinado supermercado e só naquele supermercado. Então, a concentração geográfica também é um diferencial entre esses dois. Tá? O processo de compra profissional ou não. O mercado de consumo não é um processo de compra profissional. E o que é um mercado de compra profissional? O mercado de compra profissional é quando você você não toma decisão sozinho. Por exemplo, para você comprar de determinado fornecedor dentro da indústria, é necessário que você tenha um aval ali de um gerente, é necessário que você tenha um aval do departamento de compras. Então, ele não é individual, ele é mais coletivo, né? Vamos dizer assim. Vou colocar aqui. Kívia estava comigo até agora, mas não é Kívia. E por último aí, pessoal, o número de pessoas influenciando o processo de compras. Ó, no mercado industrial, você tem várias pessoas influenciando o processo de compra ali, tá? Enquanto que no mercado de consumo, que é o mercado individual lá, né? Apenas uma pessoa influencia lá. Você pode levar 10 moleques lá 10 filhos lá no supermercado, quem vai se influenciar essa compra, naturalmente, é a mãe que vai ter o processo, que vai executar o processo de compra. Tá? Ela que é o decisor que a gente fala. Tá? Então, ó, o mercado governamental possui características específicas, né, de estrutura burocrática. Então, por exemplo, no governamental e às vezes até no industrial, você precisa de 3 orçamentos, aquele tipo de coisa, né? Então, eu também preciso ter isso em mente, que o mercado governamental, naturalmente, ele é mais burocrático, ok? Então, aí, ó, como eu havia dito agora anteriormente, né? Nos participantes do processo de compra, ó, no mercado de consumo, o decisor toma a decisão do processo, né, de aquisição do serviço. Então, não estou falando mais em supermercado, estou falando de serviços. E o que é serviço? Vou colocar a Grazi aqui. Grazi, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Então, pessoal, no mercado de consumo, que nem eu falei para vocês lá, assim como em um supermercado, que a mãe lá, que é o decisor de compras, ou é o pai que vai lá, é o decisor de compras, tá? Em serviços, também há um decisor de compras, quando a gente fala de mercado de consumo, tá? Então, por exemplo, uma mãe que contrata dentro de uma escola para os filhos, né, que são os usuários, tá? Não é usuário de droga, não, tá? É usuário da escola aqui, tá? Então, a mãe, ela é o processo decisor. Então, por que é tão importante a gente saber do processo decisor e quem são os usuários, pessoal? É porque isso aqui vai me dar o patamar de quem é o decisor de compras, então eu vou atacar diretamente aquele decisor de compras, tá? Quando eu falo de um mercado menor, por exemplo, de indústria comprando de indústria, tá? É muito mais fácil você ter quem são os decisores de compras daquelas indústrias e atacar eles diretamente, tá?
é naturalmente que a forma de se atacar, por exemplo, de você atacar um consumidor final, é diferente de você atacar um consumidor de indústria, tá? Às vezes, até o Osmar deve ter recebido muita cesta de Natal, né, de outros fornecedores, tal, desse tipo de coisa. Não deve, não? Não recebeu, Osmar? Sim, mas lá não podia. Ah, Era totalmente proibido até uma caneta. Você ah, tinha que devolver. tá. Devolvia, mas recebia, né? Recebia, mas ela tinha aquela política de conflitos de interesses, aí não Ah, podia certo, receber. certo. Principalmente final de ano, você tinha que devolver tudo. Ih, chato, hein, meu? Um jabazinho não era ruim, não, né? Cara, quantos litros de uísque eu tive que devolver assim Pô, com dor no coração? então vocês estão vendo aí, galera, é diferente. Quando você trata, por exemplo, do mercado industrial, do consumidor industrial, a forma de você agradar o decisor é diferente também, tá? Se fosse para pegar um mercado de consumo, por exemplo, eu não conseguiria, né, fazer esse tipo de ação, de mandar um litro de uísque para cada um dos usuários, né? Mas a forma é diferente. Mas é importante eu saber quem é o decisor ali, quem que é o cara que vai falar o sim na hora de você vender alguma coisa, tá? Então, aqui a gente esquece essa história de supermercado. No supermercado eu vou para comprar produto, tá? Aqui a gente está tratando, como eu falei para vocês, o consumidor de serviços, tá? Então, a mãe aqui comprando da escola, a escola é um prestador de serviços, ok? Então, aí, ó, o entendimento do processo de compra é fundamental, ó. Saber como que acontece esse processo de compra é fundamental para eu determinar os critérios competitivos, para eu determinar quais são as ações estratégicas, as ações estratégicas dessa empresa, tá? Então, eu preciso saber, na verdade, aqui, quais são as necessidades e desejos desse cliente, que volta naquele fator do marketing, né? Quais são as necessidades e desejos e quais são os critérios que ele leva em consideração para adquirir determinado serviço, tá? E isso, se eu conseguir superar suas expectativas ou não. Tá? Isso é muito mais difícil em um consumidor de serviços do que um consumidor de produtos, tá? Porque as necessidades elas são específicas. A gente já vai ver aqui por que também, né, é tão complicado aqui, tá? Então é diferente. O processo de compra em serviços é diferente do processo de compras de um produto, tá? Então, ó, processo, a gente já vai falar sobre isso, eu nem vou entrar muito, porque a gente já vai falar sobre isso, né? Então, qual é o processo de decisão de compras que eu preciso entender, tá? Não é um item só. Por exemplo, se você for falar em produto, você vai falar assim, ó, um consumidor da cerveja cristal, ele compra porque ele compra por causa do preço. De imediato, eu já vou falar para você, tá? Olha como é diferente quando você trata da decisão de compra de um consumidor de serviços, tá? Primeiro, eu preciso identificar quais são as necessidades dele. Ó. Um consumidor identifica uma necessidade quando sente uma discrepância entre seu estado atual e o estado desejado. Estou vendendo um serviço médico, por exemplo. Você vai identificar sua necessidade quando você tem algum problema de saúde, tá? Ou preventivo, né? Não precisa necessariamente você ter um problema de saúde. Você pode estar pelo preventivo, tá? Então, eu preciso identificar essas necessidades. Sua necessidade, ela é preventiva ou sua necessidade, ela é apenas quando você fica doente, tá? Então, ó, esse mesmo consumidor, identificando as necessidades, ele vai buscar informações a respeito daquele processo, daquele prestador de serviço que ele está procurando, tá? Então, ó, quando um consumidor identifica uma necessidade,
sua atenção fica ampliada a informações referentes ao atendimento dessa necessidade, tá? Então, essas informações podem ser obtidas através de fontes, primeiro, pessoais, tá? Eu posso perguntar para alguma pessoa referente àquele prestador de serviço. As informações comerciais, quando eu vou procurar em publicidade, por exemplo, né, a respeito daquele determinado serviço. As informações públicas, isso está em site, está postado por exemplo, na lista telefônica, nas páginas amarelas, né, qualquer coisa do gênero. Então, são as informações públicas. E também tem as experimentais, quando eu experimento, tá? E quando eu já experimentei aquele determinado serviço, eu gostei, eu volto, né, a utilizá-lo, tá? Então, são as buscas de informações. Então, eu preciso identificar na compra de serviços tanto a necessidade quanto que foi relevante para ele buscar informações. Onde ele buscou informações que eu vou começar a atacar aquela busca de informações. Tá? Por exemplo, eu na publicidade, eu vi lá um panfleto, beleza, deu certo esse panfleto? Beleza, então vou fazer esse panfleto da minha clínica médica. Tá? São informações pessoais, se eu não tiver o cuidado de atender bem, tanto na espera, né? O que é na espera? A secretária está ali olhando para sua cara, não foi nem um pouco cordial, tal, nem o médico foi cordial, então as informações pessoais não são das melhores, tá? Nas públicas, não chegou até mim determinada propaganda, tal, né? Não consegui encontrar lá nas páginas amarelas, esse tipo de coisa, né? Ou as experimentais, eu fui lá uma vez, não gostei, tá? Então, ele busca essas informações, ok? Só que o processo de compra, ele não é só aí, tá? Esse processo de compras, assim que você busca essas informações, você vai avaliar as alternativas que você tem em mãos. Quando você busca informações, você tem mais de uma alternativa normalmente em mãos, né? Então, a avaliação das alternativas, a avaliação das diversas alternativas de fornecimento é feita a partir de um conjunto de critérios que pode variar dependendo do serviço. Tá? Então, quais são esses critérios? Primeiro, o consumidor tem maior percepção de risco ao comprar serviço a produto. Isso é evidente, pessoal. Se eu tenho um produto, eu for comprar um leite condensado, por exemplo, leite moça, eu sei aquilo que eu vou estar recebendo. Tá? Eu vou comprar uma vez, a próxima vez que eu for lá e comprar esse produto, eu sei exatamente o gosto, tá? Se ele tiver dentro da validade lá, eu sei exatamente o gosto, então ele não vai mudar. Então, o consumidor ele tem uma confiança muito grande quando ele compra o produto. Tá? A percepção de risco de um consumidor comprar um serviço é muito maior, tá? Porque ele não sabe, ainda que ele tenha já utilizado aquele determinado serviço, às vezes ele fica meio assim quando ele vai procurar novamente, né? Um pouco mais seguro, mas essa percepção de risco é muito maior do que simplesmente você comprar um produto, tá? No segundo item, conservar os clientes antigos, experientes com o serviço, pois eles têm menor percepção de riscos que os clientes novos. Por isso que a gente fala que sai mais barato, pessoal, a gente manter um cliente do que você conquistar um novo, tá? À medida que o seu cliente ele tem menos risco nessa percepção, ou seja, ele já comprou várias vezes daquele determinado, ele já foi várias vezes naquele médico, né? Ele vai criando confiança. Essa percepção de risco ela vai baixando. Então, é muito mais barato, por exemplo, você conquistar ou reconquistar esse cliente, né, do que você, propriamente dito, você pegar um novo. Esse novo ele vai vir desconfiado, ele vai vir cheio de informação de outros concorrentes, tal. Enquanto que aquele cliente que você já tem, ele não vai buscar concorrência, ele vai naquele que ele tem menor risco, tá? No terceiro item aí, os consumidores usam
o preço e as instalações físicas como as maiores pistas de qualidade do serviço. Vocês vão lembrar que a gente já, em uma das aulas anteriores, a gente conversou sobre isso, né? Quando eu mostrei aqueles consultórios para vocês, que alguns que eram consultórios mais bonitos, tal, não sei o quê, e o outro lá que era num serviço público, normalmente. Eu perguntei para vocês quem que era o melhor médico. Vocês apontaram exatamente aquele que tinha as instalações físicas mais bonitas. Mas eu não tinha perguntado quem tinha instalações físicas mais bonitas, eu tinha perguntado quem era o melhor médico, né? Então, ó, os consumidores, eles utilizam o preço e dessas instalações físicas, né, para medir o seu prestador de serviço, ok? E, por último, aí, autofornecimento do serviço, ó, impondo um padrão mínimo de qualidade e custo tendendo a zero. Então, se eu vou fornecer um serviço para uma pessoa que já é cliente minha, tá? O custo para eu poder tá ganhando esse consumidor, o custo para eu poder estar mantendo esse consumidor, ele tende a zero, tá? O consumidor, às vezes, ele vem sozinho, eu não preciso nem fazer propaganda. Inclusive, tem até pessoal, por exemplo, que nem é advogado, que você não pode fazer propaganda. O advogado, não sei se vocês já notaram, eles não fazem propaganda, porque ele não pode, tá? Então, um alto fornecimento de serviço, alguns autofornecimentos, por exemplo, caixa eletrônico ali, alguns serviços desse tipo, né? Eles têm, não é um padrão mínimo, vamos dizer assim, de qualidade, que a pessoa vai perceber ali. O custo disso é zero, porque a pessoa ela tende a acreditar naquilo que está sendo imposto para ela. Tá? Então, o consumidor de serviços aqui, o que eu quero que vocês guardem muito bem nessa questão aqui? De que o produto ele é muito fácil de você ter uma percepção, de você ter um risco menor. Tá? Enquanto que o serviço é muito mais difícil. Então, quais são os processos que a gente precisa levar em consideração nisso tudo? De que eu preciso manter a qualquer custo esse cliente de serviços que já foi no meu consultório, que ele já fez algum tipo de serviço comigo. Por quê? Porque ele custa muito mais barato do que um consumidor novo. Ok? Então, ó, ainda, segundo o processo de decisão de compra, né, agora ele vai decidir pela compra. Ele avaliou as alternativas que ele tem, né, e agora ele vai decidir pela compra. Ó. Após avaliar as alternativas, o consumidor forma uma intenção de compra, que pode ser alterada por dois fatores. Primeiro, a atitude de outras pessoas, o quão é positiva ou negativa a atitude de outra pessoa em relação à intenção de compra, tá? Então, ele foi bem atendido da outra vez, ele tem uma percepção positiva ou ele tem uma percepção negativa daquele serviço que está sendo prestado para ele, tá? Então, o quanto é positiva e o quanto é negativa essa pessoa, tanto que ela avaliou o seu serviço, tá? E, por segundo plano, aí, a intensidade da influência que essa pessoa tem sobre o consumidor, tá? A intensidade dessa pessoa pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um outro consumidor, tal. Então, qual a influência que ela tem sobre esse consumidor, tá? Então, eu vou ter que prever, eu vou ter que saber. Lembra que a gente falou lá no início que eu preciso saber do processo de compra dela, eu preciso analisar se alguém ajudou essa pessoa a ter um processo decisor, tá? Então, eu preciso identificar isso. Quando a gente vocês até colocaram lá na pesquisa de marketing, né?
quem vai pagar, por exemplo, a sua faculdade? Eu estou justamente medindo isso, né? Quem que vai ser o decisor de compra aí? Quem que vai pagar a sua faculdade? Tá? Então, ó, podem ter também situações não previstas, são situações que o consumidor está sujeito antes de efetuar a compra. Então, né, pode ser intempéries, pode ser qualquer tipo de ações, de situações imprevistas que, por exemplo, não deu para ele ir no dentista aquele dia, choveu tal, e ele viu uma outra propaganda que foi mais interessante tal. Bom, um monte de situações aqui que podem ser não previstas, né? Não vou estar aqui citando um exemplo de várias, porque são coisas que não são medidas aí, né? Então, ó, ele fez a compra, né? E aí eu também preciso entender, dentro do processo de compra do consumidor de serviços, qual foi o comportamento que ele teve pós-compra, né? Ou seja, o grau de satisfação com o resultado do serviço. Porque tem muita gente que não mede isso, que não está nem aí, ó, qual foi o grau de satisfação. Pô, põe lá uma ficha avaliadora, né, do serviço prestado, se ele gostou, se ele não gostou, tá? Eu fiz há determinado tempo atrás, aí eu fiz até com os alunos, isso fez com que eu melhorasse muito o meu processo de aula, tá? E tem às vezes, professor, tem, às vezes, diretor, tem, às vezes, coordenador, que acha isso meio complicado, mas eu na parte de marketing, normalmente eu aprendi a lidar com isso, tá? Há um tempo atrás eu fiz um questionário avaliando a mim próprio, tá? Para os alunos, que os alunos respondessem. E pedi que eles fossem sinceros. E aí eu vi ali aonde que eu pude melhorar o meu sistema de aula, tá? Então, isso, eu preciso saber do comportamento desse consumidor, tá? No caso aqui, não era pós-compra, mas, por exemplo, eu tenho uma forma de avaliar a minha pós-compra, como que foi minhas aulas, tal, não sei o quê, porque às vezes é escolhido para Paraninfo, às vezes é escolhido para patrono da turma, né? Então, você vê ali que as pessoas estão satisfeitas, ou por algum motivo estão satisfeitas, tá? Então, eu preciso analisar esse comportamento pós-compra, tá? Consumidor satisfeito, ó, ele reduz o risco percebido. Então, a gente estava falando de risco aí nos slides anteriores, né? Aqui, quando o cliente está satisfeito, a redução de risco da próxima vez que ele for comprar, tá? O risco percebido, como a gente falou lá, ele tem um risco muito grande, muito maior do que quando compra um produto, tá? Então, esse risco vai reduzindo à medida que ele vai ficando satisfeito com as diversas compras que ele faz, tá? Favorecendo a repetição da compra, ó, naturalmente, se ele saiu satisfeito, ele vai repetir essa compra do serviço do mesmo fornecedor. E também a possibilidade de recomendação do serviço a outros consumidores. Aquilo que a gente fala, a propaganda boca a boca é o melhor negócio. Por quê? Porque ela gera mais credibilidade. Se você tem uma outra pessoa, que é um amigo seu, que te recomenda um determinado serviço, tá? Você está reduzindo a possibilidade de risco percebido. Tá? A pessoa já vai um pouco mais tranquila para adquirir aquele determinado serviço. Beleza? Bom, estou correndo um pouquinho, porque tem bastante slides, tá, pessoal? Acho que são 20, se não me engano, 19 ou 20 nessa aula aí. Estou correndo um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida aí, me interrompe, tá? Pode perguntar, ok? Então, dentro do processo de decisão de compra aí, ainda falando sobre comportamento pós-compra, depende do grau de satisfação com o resultado do serviço, né? Quando o consumidor está insatisfeito, a gente viu quando ele está satisfeito, e quando ele está insatisfeito, tá? Ele pode, né, ter uma ação pública buscando reparação direta com o fornecedor. Ou seja, pode entrar com uma ação, né? Toma alguma medida legal, exigindo
reparação ou reclama junto a instituições privadas e governamentais. Ou seja, entra com alguma ação no jurídico, tá? Outra coisa que o cliente insatisfeito faz aí, ó, é uma ação privada. Ou seja, ele para de comprar ou boicota o fornecedor. Vai lá e fala para todo mundo não comprar daquele fornecedor, tá? Ou, por último aí, ele não toma nenhuma ação. Começa a formar uma imagem ruim, né? E para tomar alguma ação na próxima oportunidade e que se sentir insatisfeito. Ou seja, ele pode parar de comprar, tal, né? Ele pode falar para as outras pessoas também, tal. Então, ele faz alguma ação aqui, ok? Então, pessoal, eu vejo, até esses dias eu estava vendo, eu tenho lá no meu Facebook cadastrado um repórter lá de Minas, acho que é o cara, tá? Não sei se vocês já viram na internet, aí no Facebook, um cara chamado Ben Mendes e tal. É negócio da patrulha do consumidor, né? Eu vejo as ações, o que me interessa que eu vejo sempre são as ações correspondentes às empresas. Hoje eu estava vendo que o cara, ele desistiu da compra por um motivo de que o cara tinha diabetes lá e ele não podia mais continuar o tratamento dentário dele, tá? Ele descobriu uma diabetes, aí os caras pararam o processo, né, de implante lá e não fizeram mais, só tinham feito extração de 2 dentes. Pô, os caras criaram uma confusão com esse cara, tá? Putz, meu, por coisa de R$ 1.000 e poucos, tá? De devolução para esse cliente, que estava em contrato, estava tudo. Meu, por que você vai deixar chegar a um ponto desse, principalmente em serviços, se você sabe que ali você está perdendo seu cliente? Tá? Se você recebe, por exemplo, uma lata amassada de determinado produto, se você recebe uma lata amassada, a próxima vez você vai comprar ela de novo. Você vai falar, pô, eu não vou levar em consideração que na compra anterior eu comprei uma lata amassada. Tá? Isso não é da indústria, isso aí pode ter acontecido ali no supermercado, alguma coisa desse tipo, tal, né? Mas, quando a gente fala de serviços, você, literalmente, você perde o cliente. E aí, quando a gente falou de que ele conversa com as outras pessoas, né? Que ele leva em consideração as outras pessoas, é aí que você perde mais, tá? Criar coisas positivas, o cara ele vai, ele compra e às vezes ele nem fala para outras pessoas. Agora, vai deixar um cliente de serviços insatisfeito para você ver. Ele fala, em Tupi aqui principalmente, nas cidades menores aqui, que a gente está composto aqui, ele fala para todo mundo, tá? E as pessoas vão começando a criar uma imagem negativa daquele prestador de serviço, ok? Então, é necessário tomar muito cuidado com as resoluções que a gente tem quando se trata de serviço, tá? Vamos lá, então, continuando, né? Então, as dificuldades para obter informação junto ao consumidor. Ó. Os funcionários de empresas de serviços não costumam favorecer reclamações, assumindo postura defensiva. Tudo você acha em serviço que aquele cara ele está sendo mala, né? Está sendo chato, aquele cliente está sendo chato, tal, não sei o quê. E aí você cria uma certa postura defensiva, né? O funcionário normalmente cria essa postura defensiva, tá? Também os consumidores geralmente não acreditam que a reclamação possa gerar algum resultado. Então, a maioria dos consumidores, ela não toma a ação jurídica, vamos dizer assim. Ela simplesmente começa a criar uma imagem negativa daquilo ali, né? E quando ele faz a reclamação, ele também não acredita que aquilo vá trazer algum resultado, que aquela reclamação vai trazer algum resultado. Vamos comparar com o produto, pessoal. Se você vai no supermercado, tá? Aquele produto está estragado, você leva a notinha fiscal lá, mostra, o cara te troca na hora.
tá? Não gera tudo isso que gera em serviços, ok? E por último aí, ó, quando o consumidor participa do processo de serviço, né, sente-se responsável por sua própria insatisfação. Então, quando ele foi lá, ele chegou lá, ele pediu um negócio, tá? E aquele negócio não deu certo, não ficou legal. O cara foi lá, prestou o serviço, mas o serviço não ficou legal. Não, mas foi sugestão daquele consumidor, tá? Vamos citar de exemplo, eu mandei colocar um adesivo no meu carro lá, mas isso não ficou legal. Não gostei do resultado final. Ele se sente responsável pela sua própria insatisfação, então ele não vai reclamar, tá? Só que ele não gostou daquele determinado serviço, talvez ele deixe de comprar nesse prestador de serviço. Por quê? Porque aquilo que ele pediu não ficou legal, tá? Então, às vezes, vale mais a pena você trocar para manter o cliente ali satisfeito e tal. Lembrando que a gente tem clientes e clientes, né? Tem uns que vale a pena, tem uns que são uns malas, né? Que só dá problema, tal, não sei o quê. Eu, na minha loja, normalmente, quando acontecia algum tipo de troca, tal, eu sempre procurava satisfazer esse consumidor. Mas sempre tem os oportunistas, né? Na loja eu tive, não foram muitos, foram 5 ou 6, mas sempre tinha no processo de compra alguns oportunistas. Também você precisa medir isso, porque esses caras também não é interessante, porque se você fizer ali alguma coisa favorável, eles vão querer sempre, tá? E nem sempre eles têm razão. Quando eu busco satisfazer esses clientes, eu busco satisfazer clientes que são bons, clientes que vão falar para os outros, tá? Que não são aproveitadores, tal. Beleza? E a relação entre a empresa de serviços e o cliente? Ó, o tipo de relacionamento existente entre a empresa de serviço e o cliente também é um fator que afeta a sua competitividade, tá? É lógico, se eu tiver um cliente mais próximo, se eu conhecer aquela pessoa tal que está prestando serviço para mim, que nem eu fui cortar meu cabelo esses dias, era uma sexta-feira, e eu precisava cortar, que acho que ia para algum lugar, ia sair algum lugar, fazer alguma coisa e tal. Na sexta-feira eu liguei, assim, numa besteira, falei, vou tirar um sarrinho aqui, né? Falei, eu sei que ele não vai atender mesmo, porque sexta-feira normalmente não tem horário. Mas eu liguei lá na sexta-feira de manhã. Pô, o cara arrumou um espaço para mim. Então, o cara já me ganhou ali. Falou, meu, esse cara foi legal, né, meu? Já subiu um ponto ali, né? Mas ele fez isso, provavelmente, porque pelo conhecimento que ele tem por mim. Às vezes, por outro cliente, ele não faria, né? Por vários clientes, sim, mas por vários clientes, não. Tá? Então, o tipo de relacionamento existente, né, entre a empresa de serviço e o cliente é um fator, lógico, que afeta a competitividade. Tá? Dificilmente algum outro cabeleireiro vai ganhar, por exemplo, a minha confiança. Porque para eu mudar de cabeleireiro, precisa fazer alguma coisa muito ruim. Tá? Então, ó, por quê? Um relacionamento em que existe ligação formal, ou seja, parceria. Tá? Às vezes eu forneço alguma coisa para ele, mas eu também presto serviço para ele. Quando eu trabalhava, por exemplo, com a BC Rede, trabalhava com a assessoria da BC Rede, tá? Era uma parceria. Eu não ia mudar, por exemplo, de prestador de serviços, né? Não ia mudar minha internet, por quê? Porque quem pagava meu salário era a BC Rede, tá? Então, é um relacionamento que existe uma ligação formal. Tá? E quando não existe essa ligação formal, por exemplo, cabeleireiro não é uma ligação formal. Tá? Se alguém me oferecer alguma coisa mais evidente, tal, não sei o que, eu posso trocar sim, por que não? Né? Mas o cara ganhou ponto comigo fazendo aquilo lá. Tá? Então, ó, o que mantém a lealdade e sustenta o poder de competitividade no longo prazo é o atingimento e superação consiste das expectativas do cliente.
Lembra que a gente falava sobre necessidades e desejos? Desejos são expectativas, sabe? Essas expectativas, quando elas são superadas, dificilmente eu vou mudar de, de fornecedor, ok? Então, ó, o relacionamento entre o cliente e a empresa, ele pode ser influenciado pelo resultado do processo de prestação de serviço, o que sugere uma nova classificação. Então, vamos lá. Quais são essas classificações aí? A relação entre a empresa de serviço e o cliente pode ser classificada segundo alguns parâmetros. Percepção de risco, tá? Tem mercado de serviços que abrange muito mais riscos, né? Percepção de risco do que outro, tá? Por exemplo, cabeleireiro é diferente de você ver a percepção de risco de um médico, tá? Percepção é completamente diferente. Conhecimento do processo, por exemplo, se eu sei o processo que aquele cara trabalha, vamos supor que eu vou lá num dentista, pô, eu sei que aquele cara tem uma mão leve para aplicar anestesia, tá? Não sei o que, então eu conheço o processo dele de prestação de serviço, tá? Então, naturalmente, eu vou ser leal. Por quê? Porque eu gosto daquele tipo de serviço, porque não me traz dor, tal. Mas a percepção de risco, por exemplo, de um cabeleireiro, eu vou, né? Se eu ver meu cabelo grande, eu vou cortar e vou, tá bom, não tem percepção de risco nenhum. Só espero que ele corte e fique legal, né? Então, vamos falar de um cliente novo aqui, que é o que a gente já falou sobre manter, né, os clientes, né? E sobre o cliente novo aqui, ó. O cliente novo, ele tem 3 possibilidades aqui, ó. Primeiro, o cliente frequente, tá? O serviço atende às expectativas ou supera as expectativas desse cliente, tá? Então, esse cliente, naturalmente, ele vai comprar novamente. Ele vai ser um cliente frequente, tá? A segunda hipótese aqui do cliente novo, o serviço não atende às expectativas desse cliente, que ele não volta mais. É um cliente perdido. Você não consegue reavivar esse cliente, tá? E também tem um terceiro aqui, que é o cliente recuperado. O cliente recuperado, ele demanda muito mais investimento do que você manter o cliente frequente, tá? Então, o serviço não atende às expectativas do cliente, mas há um processo de recuperação. De alguma forma, você conseguiu reverter a insatisfação daquele cliente, tá? Então, esse é um cliente que pode ser recuperado. Então, vocês percebam que o cliente que é frequente é muito mais barato quando você sabe quais são as expectativas dele, do processo de compra dele, você tem conhecimento daquilo. Então, naturalmente, você vai entender qual é o processo de compra que ele levou para fazer para ser um cliente novamente, tá? E também o recuperado, você vai sentir ali quais são as expectativas que você conseguiu superar para conseguir recuperar. E aí você mantém essas expectativas, né? Você mantém essas expectativas, ok? Vou botar o Menevaldo. Eu queria dizer para o Menevaldo. Fala, Menevaldo. Boa noite. Oi? Agora que eu estou vendo aqui, Guilherme. Já eu no mercado cobrava propina dos promotores. Tá certo. Cada um, né? Então, pessoal, o cliente perdido não adianta, tá? Se você não atender as expectativas dele e você não quiser mudar o seu tipo de serviço, não adianta você investir nele, tá? Aquele cliente perdido você não vai conquistar mais, tá? Então, por isso que a gente fala que é muito importante você entender esse processo de compra, porque aí você vai saber se ele é um cliente assíduo, se ele é um cliente que compra com uma certa frequência, se você conseguiu reativar algum cliente perdido aí, que você conseguiu recuperá-lo, tá? Você vai entender
como que você conseguiu recuperar, tá? E o cliente perdido, não adianta você investir nisso, beleza? Então, aí, ó, cliente novo é um cliente que ainda não se utilizou do serviço de determinado fornecedor, por consequência, né, não conhece o serviço nem o processo. Então, quais são as características? Primeiro, alta percepção de risco. Tá? O cliente novo que vai adquirir o seu serviço, automaticamente a percepção de risco dele é grande. Tá? Então, ó, é necessário a empresa conhecer e identificar as necessidades e expectativas desse cliente. Tá? Fundamental para o sucesso aí. Ok? Então, eu preciso saber se eu vou atender essas necessidades e expectativas. Ok? Aí eu não vou perder esse cliente. O cliente frequente, ó, é aquele que tendo recebido serviço, teve suas expectativas atendidas, sentiu-se satisfeito e retorna para ser servido pelo mesmo fornecedor. Então, característica. A percepção de risco dele, quando ele é frequente, como eu falei lá nos slides anteriores, ela vai diminuindo essa percepção de risco, tá? E ela vai se tornando pequena. Ele conhece o processo e recomenda. Esse tipo de cliente é o melhor que tem, pessoal. É o melhor que tem. Além da percepção de risco dele ser pequena, eu não preciso investir muito nele, tá? Ele me recomenda para outras pessoas. É aquilo que eu falei, a propaganda boca a boca, ela que me gera mais resultados, é aquela que eu tenho maior credibilidade, tá? Então, ele conhece o processo e ele recomenda, tá? Ele é fiel, então eu não preciso investir muito para que ele volte, ele é fiel. E a empresa conhece mais o cliente. Então, quando ele se torna frequente, eu começo a analisar os hábitos dele, tá? E eu posso identificar as necessidades e expectativas dele mais facilmente, ok? Então, esse é o cliente frequente. Então, as vantagens aí do cliente frequente, ó. Manter custa 5 vezes menos que atrair um novo cliente. Tá? Que nem eu falei, é muito mais barato para você manter o cliente frequente do que você conquistar um novo. Tá? Esses clientes frequentes, eles têm impacto nos lucros. Tá? Normalmente aumenta. Por quê? Porque esse cliente frequente ele vai voltar várias vezes. Então, ele tem impacto nos lucros. Tá? Lembrando que aqui, principalmente, a gente quando pensa em impactos nos lucros, né, pensa assim, mas se o cara deixar de ir no dentista, mas lembre-se que aqui a gente não está falando só do cliente pequeno, do consumidor pequeno, a gente está falando dos grandes também, tá? Então, por exemplo, se for uma indústria comprando de outra indústria, se for uma indústria comprando matéria-prima, né, esse cliente frequente, ele vai trazer mais impacto ainda no lucro, ok? Outro fator é a redução no custo operacional. Como eu falei para vocês, para você manter um cliente frequente é muito mais barato. Às vezes você não precisa nem fazer propaganda, tá? Ele já vem direto. Então, a redução no custo operacional para você estar mantendo esse cliente é menor, tá? E ele recomenda o serviço aí que eu falei para vocês. Recomendar do serviço é o melhor que tem, porque é o que dá mais credibilidade. Tá? Independente que seja uma indústria, independente que seja um cliente final ali, né? A recomendação do serviço é o que mais me deixa satisfeito. Tá? E o cliente perdido, ó, pelo fato do serviço não ter atendido suas expectativas, né, atraí-lo torna-se uma tarefa mais difícil, evidente. Tá? Então, as características é a alta percepção do risco dele, naturalmente, né, e a fonte de referências negativas. Então, ele vai falar mal daquele determinado serviço para outras pessoas. Tá? E nem a gente falou. Um cliente satisfeito, ele fala para 1, 2. Insatisfeito, ele fala para 80.
Tá? Então, fonte de referências negativas. Ok? E o cliente recuperado? Ó, clientes insatisfeito que passou por um trabalho eficaz de recuperação de cliente insatisfeito e furioso, um cliente fiel e satisfeito. Tá? Então, você conseguiu reverter de alguma forma aquela insatisfação dele. Né? Então, o processo de recuperação aumenta o grau de contato. Pô, se você conseguiu recuperar, se ele voltou, tá? É porque ele ficou satisfeito com alguma coisa. Então, ele tem um aumento do grau de contato aí. Tá? Logicamente que isso tem um custo mais alto. Tá? Então, o alto custo aí, ele se justifica. Só que, em compensação, se você agradou tanto para esse cliente voltar, tá? Ele se torna até mais fiel que o cliente frequente. Por quê? Porque agora ele passou a ser um cara que está plenamente satisfeito. Ele sabe que você fez alguma coisa que vai fazer, que deixou ele extremamente satisfeito. Tá? Normalmente essas ações elas são individualizadas. Então ele se sente um cara né, privilegiado, que você fez aquilo para agradá-lo, tal. Então ele se torna mais frequente. Tá? Então, pessoal, é isso de hoje aí. Benevaldo, você entrou quase no final, cara. Coitado, pegou só uma partezinha de aula. Depois você assiste lá a gravada. Não, beleza, desculpa aí, professor. Tava a trabalho aí, eu. Não, Acabei. imagina. Desculpa aí. Trabalho em primeiro lugar. Né? Senão não paga as contas depois. Exatamente, exatamente. Valeu, obrigado, professor, pela compreensão. Vou fazer a chamada aqui. Vamos lá. Adriana, tá aí? Presente. Ana. E Anne, tá aí. Arielle, tá? Daniel. E Douglas. E Grazi. Presente. Guilherme. Tá aí. Edson. Tá? Ana Barroso. Presente, professor. Karina Ferreira. Kátia. Presente. Lívia. E Luiz. Beleza. O Par. Presente. Tá? Roselaine. Tá? Thaís. Aí. Enevaldo. Presente, professor. Vinícius Beto. Presente. Tá aí. Javier tá aí também, né? William. Só o William que faltou hoje, né? Beleza, Só galera. moral o título. Então, até quarta aí. Quarta, vamos ver se a gente consegue, lá no nosso projetinho de marketing, avançar. Beleza? Vamos terminar um pouquinho mais cedo. Vou para debaixo das cobertas agora. E vocês também. Abraço, boa noite para todo mundo aí. Beleza, Boa professor? noite, professor. noite. Obrigada. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.